Olá, galera! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é tanto cômico para alguns como trágico para outros. Terra plana. Mas bem, o que seria essa ideia de terra plana ou terraplanismo? Se você nunca teve contato com essa ideia, ela basicamente diz que a Terra é um grande disco circundado de água e que todas essas imagens ou fotos tiradas da Terra pelo espaço são uma conspiração da NASA e do governo para te esconder a verdade e te fazer acreditar numa mentira. Acontece que esse tipo de crença nunca foi lá tão aceita assim. Na verdade, os únicos registros que temos dessa concepção são meio que antigas verdades religiosas. Por exemplo, a cultura hinduísta acredita que a Terra é um grande disco sustentada por 3 grandes elefantes. Ou a cultura nórdica, em que a Terra é um grande prato redondo limitado pelo corpo de uma grande serpente, que, por ser tão grande, encontra sua própria cauda. Ainda falando sobre crença, vamos antes explicar sobre o que o filósofo americano Charles Sanders Peirce definiu como métodos de fixação da crença. Primeiro, temos a tenacidade, bem exemplificado por um avestruz que, ao ver o perigo se aproximar, enterra sua cabeça na areia e diz para si mesmo que o perigo não existe. Uma vez no conforto dessa sua conclusão, ele não se daria sequer ao trabalho de averiguar essa sua conclusão. Crenças nas quais nos apegamos por afinidade prévia e que basicamente ignoramos tudo aquilo que coloca elas em xeque. Em outras palavras, o indivíduo pensa como lhe agrada. Fixação por autoridade. É basicamente quando uma crença é imposta ao indivíduo pela sociedade ou pelo meio em que ele está inserido. Geralmente é imposta por força de lei ou por ser defendida por uma grande autoridade no assunto. E quem pensa, ao contrário, tende a ser hostilizado ou por vezes até perseguido. Fixação a priori. É uma espécie de fruto de um possível raciocínio, mas geralmente baseado no senso comum e não se ampara no resultado de experiências. Seria como um indivíduo concluir que uma pena e uma baleia, no vácuo, caem em tempos diferentes. E o método científico propriamente dito. Tá, mas o que isso tem a ver com a Terra plana? Bem, basicamente tudo. O método científico, por definição, pressupõe colocarmos constantemente nossas crenças em xeque, por meio de experiências. Diversas vezes, terraplanistas, quando confrontados com experiências e outras evidências, acabam por negar tudo e se fechar nessa sua bolha ideológica, ou no mínimo se surpreendem com os fatos. Falando em fatos, vamos a alguns deles. 500 anos antes de Cristo, Erastóstenes, bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, olhou em um dos papiros que tinha lá e percebeu que a sombra de postes eram diferentes nas cidades de Alexandria e Siena, no dia 22 de junho do nosso calendário. Erastóstenes olhou isso e imaginou: essa sombra só pode ser diferente se a Terra for curva. Depois disto, Eratóstenes mediu os comprimentos dessas sombras, determinou a distância entre as cidades de Siena e Alexandria e calculou o raio da Terra. O que é mais impressionante é que esse erro de cálculo foi algo em torno de 5%. Logo, desde aquela época, já se sabia que a Terra é esférica. Cristóvão Colombo, quando saiu em sua viagem, já tinha pleno conhecimento disso. É tanto que a Rainha da Espanha lhe deu apenas 3 barcos para atravessar o oceano, pois já se sabia o tamanho do planeta. E se não tivesse a América no meio do caminho, aquela viagem jamais poderia ser concretizada. Isso sem falar nos navegadores portugueses, que saíram numa direção e chegaram na outra. Essas coisas já são evidências seculares. Mas fora isso, a ciência já tem mostrado que a Terra é redonda por vários motivos. Por exemplo, a gravidade, força que controla tudo o que há no universo. Devido à sua natureza, quando a matéria é atraída, ela tende a formar as estruturas de uma esfera.
Logo, não é à toa que a Terra é uma esfera, o Sol é uma esfera, a Lua é uma esfera, bem como todos os demais planetas do Sistema Solar e assim por diante. Fatos como esses, tanto a história quanto a ciência têm de sobra. Mas por que raios certas pessoas insistem em continuar acreditando nesse tipo de ideia? Bem, aí a gente volta àqueles métodos de fixação de crença que a gente já comentou. A fixação a priori. Quando o indivíduo talvez tenha tido pouca instrução, ou seja por falta de oportunidade de frequentar uma escola, ou por viver em uma comunidade isolada, acaba acreditando simplesmente naquilo que vê, ou conclui por uma espécie de raciocínio limitado. Por autoridade. Quando o indivíduo, por ler livros de um determinado autor, ou seguir um determinado guru político na internet, que acredita nessas ideias, acaba por absorver por tabela essas crenças, acreditando que esse autor ou guru também tem a mesma competência para opinar nesse tipo de conhecimento, ou por simples existência mesmo. A pessoa escolheu acreditar nisso e não está nem aí para qualquer outra coisa que venha contrariar ela. Logo, a gente pode concluir que talvez esteja faltando para muita gente conhecer a ciência, entender como a ciência funciona, que os cientistas e filósofos talvez devam estar mais perto da sociedade e das pessoas, para elas justamente poderem entender o quão criteriosa a ciência é e o bem que ela pode fazer na nossa vida explicando a nossa natureza. Ou que tudo isso é uma grande farsa mesmo e que a Terra não seja nada mais nada menos que um toroide.